Por que a gente tem tanto medo de cobrar as nossas aulas de chair dance? Bom, eu tenho muitas das minhas instrutoras que chega na hora de dar a sua primeira aula, montar o seu primeiro workshop e ficar naquela, mas eu vou cobrar barato, porque senão não vou ter público. Mas eu não sei como cobrar, eu me sinto mal quando vou dar o preço. A gente sabe que existem muitas crenças que podem estar limitando a gente de conseguir fazer o nosso preço, de conseguir cobrar. E a gente não vai entrar aqui em detalhes sobre as crenças que nos limitam. Mas eu quero que tu fique aqui numa reflexão de alguns pontos. Ok? Bom, primeiro a gente pode estar com medo de cobrar pela insegurança no conteúdo. O que isso quer dizer? Eu comecei a dar aulas agora, comecei a trabalhar com chair dance agora e eu ainda não me sinto segura para dar aula. Por isso que dentro da capacitação eu tenho a aula estágio, que é justamente a prática, né, de tu dar a aula e junto comigo tirar todas as tuas dúvidas, né, se teve dificuldade, como corrigir isso, como fazer aquilo. Bom, já testar antes de começar realmente a divulgar, a fazer eventos e tudo mais. Isso é para te dar segurança no conteúdo que dar dentro das aulas. Beleza, já na aula estágio eu digo para não dar essa aula de graça, porque você vai dar o seu tempo, você vai dar o seu conhecimento, né? Daqui a pouco você tem que alugar um espaço, alugar a cadeira, enfim, essa aula também não é dada de graça, né? A maioria das vezes a frase é a seguinte: eu tenho medo de cobrar caro porque eu acho que eu não vou ter público. Vamos pensar o seguinte: que tipo de público tu quer nas tuas aulas de chair dance? Isso tem que estar muito claro na tua cabeça. É a mesma coisa que tu postar alguma coisa nas redes sociais já pensando o que as pessoas vão dizer se tu postar tal coisa. Bom, eu, Letícia, quando eu comecei a mudar as minhas postagens, né, o meu aparecimento nas redes sociais, eu perdi muitos seguidores, muitos mesmo, mais de 1.000 seguidores eu perdi ali logo nas primeiras semanas que eu comecei a mudar o estilo do meu Instagram, das minhas postagens e do meu trabalho. E eu fiquei muito chateada de início. Putz, não tá dando certo, né? Eu tô perdendo porque as pessoas não estão gostando. Mas bem pelo contrário, essa renovação é muito importante. Eu fui entendendo que as pessoas que saíram da minha rede social é porque elas não se identificavam mais com o meu estilo. E isso faz com que essas pessoas que não se identificam comecem a jogar uma energia ruim para mim. Porque, daqui a pouco elas não gostam, vou falar alguma coisa que é ruim. São pessoas que não vão comprar o meu conteúdo, que não vão fazer os meus cursos, que não vão pagar por aulas particulares comigo. E essas pessoas eu não quero que estejam perto de mim. Só que isso no início eu ficava chateada. Poxa, comecei a mudar, eu achando lindo, maravilhoso o meu estilo novo de trabalho e muitas pessoas foram embora. Essa renovação é natural e a gente tem que saber lidar com isso de uma forma que seja um livramento, como disseram para mim na época. São pessoas que não vão comprar meu conteúdo. E o que eu quero? Eu vendo as minhas aulas online, os meus cursos online. Então eu preciso de pessoas que me sigam, que justamente vão comprar o que eu vendo, porque é o meu trabalho. E isso eu não posso ter medo de expor. Beleza? Por que eu fiz todo esse enredo? Para te mostrar que tipo de público tu quer atingir. Tu quer aquele público que só vai ficar ali olhando nos bastidores e vai fazer uma aula porque ela é barata? Ou um público que realmente se identifica com o que tu tá apresentando, se identifica com a forma que tu tá trabalhando e vai pagar o valor devido e que é merecido pelo teu conhecimento? Sim, porque é o teu conhecimento, é o teu tempo, é o teu estudo e é o teu trabalho. Então, por que o medo de cobrar pelo teu trabalho? Você não está fazendo favor para ninguém e essa pessoa também não está fazendo nenhum favor para você. Quando ela vai para algum lugar comprar alguma coisa, ela pesquisa, ela vê, se identifica, vai lá e paga o valor que está ali.
Porque aquele valor que está estipulado na prateleira é o valor que o fornecedor acha que é justo por aquele produto. Então, por que o meu valor da minha aula, do meu tempo, do espaço que eu tive que locar, da cadeira que eu tive que comprar para estar ali, não é justo? Tem que ser mais barato. Isso tem que estar na tua mente. Além de tu ser merecedora desse valor que tu está cobrando, tu tem todo o teu trabalho para estar ali dando aquela 1 hora de aula para aquela aluna. Então, não tenha medo de cobrar nas tuas aulas de chair dance. Não tenha medo de cobrar um valor que você acha que é caro, porque não vai ter um público. Obviamente que a gente tem que analisar, quando vai colocar preço em alguma coisa, analisar o mercado, né? Então, por exemplo, eu moro numa cidade de interior, que isso acontece bastante, né? Eu moro numa cidade de interior e aqui as pessoas não valorizam a cultura, não valorizam a arte, não entendem, veem como uma forma vulgar. Como é que eu vou dar uma aula, um workshop e cobrar R$100 a hora de cada uma? Bom, realmente, em cidades menores, a gente tem que fazer a doutrinação dessas pessoas. Primeiro, tu tem que mostrar que aquilo tem muito valor e vai transformar a vida delas, para elas entenderem que o valor que ela está pagando ali vale muito menos do que ela vai receber lá no interior dela, na transformação que ela vai ter com ela mesma. Mas para isso ela precisa estar dentro da aula, ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar aquele momento. Então, para quando a gente está começando, por exemplo, numa cidade de interior, eu costumo falar para as alunas o seguinte, para as instrutoras: bom, pesquisa como é o mercado aí. Bom, mas não tem ninguém que dê aula de chair dance, como é que eu vou comparar? Compara com as modalidades diferenciadas. Quanto custa uma aula de Pilates na sua região? Pilates é uma atividade que é cara, né? Muita gente acha que é cara. Eu acho que é justo pelo tanto de benefícios que nos traz no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa saúde. Mas tem muita gente que não faz Pilates porque o Pilates é caro. Ok. Que tipo de outra atividade que é diferente? Aulas de CrossFit, não sei, tô chutando aqui. Mas não assim, não vai comparar com aula de ritmos, por exemplo. Aula de fit dance. Aula de ritmos, aula de fit dance, as pessoas pagam R$50 o mês para fazer 3 vezes na semana. Não tem como você comparar quanto a isso, tá bom? Tem que comparar com atividades que são diferenciadas, que são exclusivas. Vamos pensar então, por exemplo, vou chutar um valor, tá? Eu não faço ideia quanto custa uma aula de Pilates, mas eu vou chutar um valor, tá? Então, aulas de Pilates, tu vai pagar, por exemplo, aulas em dupla, porque normalmente o Pilates também tu não faz uma aula com muitas pessoas, não é uma aula grupal, né, que nem eu digo, um estúdio de Pilates tu vai fazer em dupla, em trio, em quarteto, no máximo, né, a não ser que tenha 2 instrutores e tudo mais. Então, também tem isso, né, são aulas diferenciadas. Então, digamos que eu pague R$200 por mês para aulas de Pilates em dupla, uma vez na semana. Se o mês tem 4 semanas, eu vou pagar R$50 por aula, só que eu estou em dupla, então ali a pessoa vai estar ganhando R$100 pela hora trabalhada pelas 2 pessoas. Beleza, é uma aula diferenciada, é uma aula específica para você. Então, se tu pensar o seguinte, meu espaço é pequeno e eu só posso colocar 4 cadeiras, mais a minha, né? Então, são 4 pessoas pagantes que eu posso colocar no meu espaço. É praticamente uma aula particular, é semi-particular, porque 4 pessoas tu consegue descobrir a história, tu consegue ajudar nas dificuldades tranquilamente de cada uma durante a hora de aula que tu vai trabalhar. Então, aí tu vai cobrar da pessoa R$20 a hora, que lucro que tu vai ter? Nenhum. Então, por exemplo, vai ser a primeira aula, primeiro aulão que eu vou dar, parará, no espaço cabe 10 pessoas, cabe 10 cadeiras. Ok, se eu cobrar o workshop por pessoa R$50, é um valor justo para uma cidade pequena, ok? É um valor justo, R$50 por 1h30 de aula, e eu tenho que ter no mínimo
6 pessoas inscritas para acontecer o workshop. Por quê? Se eu não penso, não planejo, eu quero ter no mínimo tantas pessoas, porque esse mínimo é o quê? É para tirar o teu custo. Daqui a pouco tu teve deslocamento, não é no teu espaço, tu vai ter que dar uma porcentagem para o local, tu teve que conseguir cadeira emprestada ou alugar a cadeira, então tudo isso tu tem que calcular antes de pensar no valor. Sim? Então, meu deslocamento de gasolina deu R$50. Beleza, então uma aluna paga o deslocamento. O espaço eu vou pagar pela locação. Às vezes a gente consegue parceria, mas às vezes a gente tem que pagar o espaço. Então eu vou pagar pela locação de 1h30, R$150, são R$200. Se você cobrar R$50 por pessoa, quantas alunas no mínimo você precisa ter para conseguir pagar esse valor? Então 150 mais os 50 do deslocamento, R$200. Se você cobrou R$50 por pessoa no workshop, você precisa ter 4 pessoas para pagar esse primeiro custo. Ok, as cadeiras já tem no local, então não precisa. Então 6 pessoas, se eu colocar no mínimo, eu pago os R$200 que eu tive de gasto e lucro R$100. E aí você vai pensar, bom, eu dei 1h30 de aula, mas eu demorei meia hora para ir, meia hora para voltar, meu deslocamento, né? Então 1h30 mais 1 hora, 2h30. Eu demorei mais ou menos mais 1 hora para montar a aula. Eu também demorei uma meia hora para me arrumar, me maquiar e tudo mais. Então foram, na verdade, 3 horas de trabalho que você teve e não a 1h30 de aula. E aí você lucrou R$100 por 3 horas de trabalho. E aí eu te pergunto, se você cobrasse R$20 por pessoa para ter o público, você conseguiria pagar o deslocamento, pagar o espaço, dar a porcentagem lá para o espaço, ter lucro? Não, né? E por que você deveria fazer esse favor para as pessoas que estão ali? Porque assim parece que você está fazendo um favor, você vai estar pagando para trabalhar. Não. Toda vez que eu vou fazer aula com uma das minhas mentoras, eu pago no mínimo R$150 a hora, porque elas são especialistas naquela atividade. E mesmo quando não eram especialistas, eu pagava no mínimo R$100 a hora, porque elas estão me dando o conhecimento que eu busco para me trazer algo diferente na vida. No caso, eu faço as aulas particulares com as minhas mentoras para eu ter mais conhecimento para passar para as minhas instrutoras, mais vivência, mais experiência. E você não está fazendo um favor para aquela pessoa que vai fazer aula. Você está trazendo para ela uma vivência de uma atividade que pode transformar a vida dela para melhor. Pode não, sempre transforma. Elas saem dessas aulas sempre se sentindo mais bonitas, mais confiantes, mais seguras de si, mais femininas. E isso, meu amor, não tem preço. Então fica tranquila ao colocar o seu preço nas suas atividades, nas suas aulas de chair dance, porque na verdade você está agregando valor ao seu conhecimento. Você deve cobrar pelo seu tempo, pelo seu investimento de estudo, pelo seu conhecimento, pelo seu espaço e também pelo seu trabalho. Não tenha medo de cobrar.